Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra para você, de trazer uma reflexão, né? Nós estamos terminando hoje a série Essencial. E uma das coisas que eu quero começar a mostrar para você, o que é essência? O que é a palavra essência? Dentro de você existe uma essência. Você é parte de uma essência. Se você entender a sua essência, você vai entender por que muitas coisas na sua vida não dão certo. Você vai conseguir identificar por que você bate no mesmo lugar e ali não consegue sair água. Você bate na pedra e não sai água. Ou você vira para você e fala assim: nada na minha vida dá certo. Nada acontece. Será que não é nada que acontece? Ou você que está no lugar errado? Por que alguns homens de fé, as coisas aconteciam e para outros nem tanto? Você já observou que Jesus tinha 12 discípulos? Quando um perdeu a essência, o final dele foi a morte. Ele estava no lugar errado, querendo tudo errado, e o final dele foi a morte. Essência, no latim, ele significa ousir, no grego ele significa ousir, que significa ser. É um espírito. Quando Deus criou a terra, você vê que interessante, né? Deus criava uma coisa e ele falava assim: é bom. Deus foi lá e criou a terra e falou assim: aquilo é bom. E aí quando ele criou tudo, falava assim: faltava algo. Aí ele foi lá e criou o homem. Quando ele criou o homem e lançou dentro dele uma essência, ele falou assim: yes, isso é muito bom. Fala comigo assim: yes. Mais forte: yes, isso é muito bom. Sabe o que isso quer dizer? Que você é muito especial para Deus. Porque quando Deus criou você, Ele viu que fez algo muito bom. Fala comigo assim: eu sou o melhor de Deus. Fala mais forte: fala assim, eu sou o melhor de Deus. Quanto você é o melhor de Deus? Aplauda o Senhor e fala: eu sou o melhor de Deus. Eu sou o melhor de Deus. Por isso que ele falou assim: eu fiz algo muito bom, porque era eu e você. Ele colocou em nós a sua essência. Só que aonde que a essência do homem se perdeu? Numa coisa chamada pecado. Quando o pecado entrou na vida do homem, o homem passou a se corromper, ele perdeu a essência. Tanto é que Adão vivia bem, mas quando Adão perdeu a essência, Adão ficou perdido na vida. Ele já buscava se encaixar em vários lugares, mas não eram os vários lugares que Adão tinha que se encontrar. Adão, ele precisava se encontrar em Deus. O que Adão mais precisava não era esconder de Deus. Quando ele pecou, Deus falou assim: Adão, Adão, onde tu estás? Aí Adão vira para Deus, começa a se esconder. Deus falou assim: cadê você? Deus fez a pergunta não para poder matar Adão. Deus fez a pergunta para que Adão naquela hora pudesse se arrepender. Fala: Deus, eu realmente falhei. Eu quebrei os princípios, mas eu quero voltar para a minha essência. Porém, queridos, quando Adão pecou, o coração dele se endureceu. Fala comigo assim: coração endureceu. E na conferência nós aprendemos que quando Deus ele fica em silêncio, não foi o abandono de Deus. Foi o momento em que Deus está colocando o homem para a sua própria reflexão. O momento que você está passando hoje, está bom ou ruim? Poderia estar melhor ou está ótimo? E aí a grande coisa que acontece com a gente é fugir, questionar Deus, culpar alguém, mas nunca fazer a avaliação de onde nós erramos, aonde nós estamos e aonde nós deveríamos estar. Igual hoje, eu estou vivendo uma geração superficial. Por quê?
Porque a geração, ela ouve a referência da internet, mas ela não consegue ouvir quem paga o preço por ela todos os dias. Porque ela não sabe quem está do outro lado. Mas se fala alguma coisa que mexe com o seu ego, ele é o melhor. Mas se fala uma coisa que vai alinhar o seu coração, você não gosta. Hoje o evangelho de sucesso é o evangelho de conforto, não o evangelho de confronto. Porque o evangelho de confronto é para encaixar você dentro da sua essência, de quem você é e quem te criou. Se Deus confronta você, Deus está alinhando o seu coração. Agora, se a palavra ela só alimenta o seu ego, Deus está fazendo o quê? A palavra está matando você. Nossa, a gente tem como a palavra matar? Tem. O orgulhoso, ele morre, por quê? Todo mundo começa a elogiar ele. Começa a elogiar ele. Quanto maior o ego, maior a... Fala comigo assim, quanto maior o ego, maior a queda. Deus não. Fala comigo assim, aonde está o meu coração? Mais forte, aonde está o meu coração? Nós conseguimos valorizar aquilo que não nos leva para a vontade de Deus, mas que nos dá coisas materiais. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais importante para você? Aquilo que tem fim ou aquilo que é eterno? Qual que é o momento que você está vivendo? Todo mundo pode falar assim, não, aquilo que é eterno é o que eu mais anseio. No fundo, não é verdade. Nós queremos aquilo que acaba aqui. Nós queremos viver uma coisa de cada vez, mas nunca visando o nosso destino e nem a nossa essência. Nós corrompemos a nossa essência com aquilo que nós queremos no momento e depois nós sofremos com a desilusão, com a frustração, com a decepção, porque nós estamos no lugar errado, no momento errado e não vivendo aquilo que Deus tem para nós. E aí, por mais que você tenha, você nunca tem. Por mais que você tenha tudo, você acaba não tendo nada. Porque o que nos completa é o lugar que nós estamos, é a presença de Deus. Ela nos completa. Fala comigo assim, a presença de Deus, mas forte, Helena, a presença de Deus me completa. Mas forte, a presença de Deus me completa. A palavra de Deus endireita o meu coração. Quantos querem sair daqui com o coração endireitado e com o coração incendiado? Aplauda o Senhor bem forte. Diga glória a Deus. Abra comigo Mateus capítulo 28. Quem achou, diga aleluia. Mateus 28, 19. Vou começar do 16, tá, irmãos? Os outros discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Fala comigo assim, glória a Deus. Em nome de Jesus, que a sua palavra possa falar conosco. Senhor, que o Senhor possa ministrar profundamente nos nossos corações. A sua palavra é vida, ela é luz, ela é direção para os nossos caminhos. Que o Senhor possa nos conduzir à nossa essência. Em nome de Jesus. Amém. Você pode observar que quando nós conhecemos a Jesus, novo convertido, a nossa maior paixão é a presença de Deus. Sim ou não? Você conhece algo tão novo, aquilo incendeia o seu coração, você pode estar passando o pior momento da sua vida, mas não importa. Não importa, porque você tem Deus, aquilo vai latejando o seu coração e todo dia você quer mais. Todo dia você vai alimentando aquilo mais.
E aí vem a palavra de Deus, você lê, aquilo te traz conforto, aquilo te dá visão, te dá vontade de viver. Mas com o tempo vai passando, o que vai acontecendo? As coisas parece que nós começamos a andar de uma maneira, parece que nós saímos de um lugar eterno e passamos a olhar tudo de uma maneira normal. Nós começamos a ouvir aquilo que mata a nossa fé. Nós começamos a viver dentro dos nossos ideais, das nossas verdades. Nós criamos os nossos próprios princípios. E aí nós começamos a buscar aquilo que passa e desprezar aquilo que é eterno. E quando nós começamos a desprezar pela falta de tempo, você vai olhar para você assim: por que você não busca mais a Deus? Você vai pensar: porque eu não tenho tempo. Como pode você não ter tempo para aquilo que é tão importante para você? Como você não conseguir ter tempo para aquilo que é valioso para você? É como você falar para mim assim: eu estou com muita fome, mas eu não vou parar para comer porque eu estou sem tempo. Aí você vai ficando sem comer, sem cuidar do seu corpo, sem adaptar, o que vai acontecer? Você vai ficar doente. E aí nós corremos para o médico, aí eu preciso parar tudo, porque agora é importante, é a vida. E aí você vai lá, você vai ver que você tem uma doença, e essa doença ela não tem cura. E correr, nós vamos voltar para quem? Para Deus. Nos últimos suspiros da vida, nós corremos para Deus. E aí a pergunta que fica, que não quer calar: por que nessa hora Deus ele existe para você e para mim? Aqui Deus dá para os discípulos uma direção, uma ordenança. Sabe por que existem falsos profetas? Porque existem falsos cristãos que gostam de ouvir a mentira, mas não conseguem firmar na verdade. É muito bacana quem consegue incendiar os corações com aquilo que é mentira, porque frustra. A mentira frustra ou não frustra? Você chega lá empolgado e quando vê, não era nada aquilo te dá um peso no coração, você fala: poxa vida, não era isso. Mas aí nós voltamos para Deus e nós queremos que Deus faça algo para nós. Aí nós fazemos aquele voto com Deus: Deus, se o Senhor fizer, eu nunca mais te abandono. Sabe qual que é o grande problema? Não são as promessas que nós fazemos com Deus, ou os votos que nós fazemos com Deus. Mas o grande problema é onde está o nosso coração. Quais são as verdades que eu carrego dentro dele? Porque aquelas perguntas que não quer calar é o que mata qualquer cristão. Porque ele quer ouvir a resposta que possa massagear o teu ego. Só que, gente, a salvação, ela é pelo esforço. A vida cristã, ela é por esforço. E não adianta que não vai ser o que eu quero, o que você quer, mas o que Deus já estabeleceu para você. E o que Deus estabeleceu para você é bom, perfeito e agradável. Deixa eu te fazer uma pergunta: você acha que Deus quer algo ruim para alguém? Quem acha que Deus quer algo ruim, levanta a mão. Não tem um na palavra de Deus que Deus fala assim: te prometi algo e não cumprir. Mas eu vou entregar a você mais um pouco. Por que nós queremos sempre ir de acordo com os nossos ideais e os nossos pensamentos? Será que o homem sabe mais do que Deus? Salmos, Davi fala assim: quem é o homem para que dele te lembre, Senhor? Quem é o filho do homem para que o Senhor visite? Por que o Senhor preocupa tanto com o homem? Porque dentro do homem existe uma parte de Deus. Dentro do homem existe uma essência de Deus. Existe algo que Deus valoriza, que é a essência. Por isso que Deus se preocupa com você, porque dentro de você existe algo especial. Dentro de você existe uma parte de Deus. Fala comigo assim: glória a Deus. Mais forte. Existe algo dentro de você que é a presença de Deus. Por isso que quando ele falou para você assim: fica aqui, a
até que do alto fossem revestidos de poder. Ele está falando assim, vocês vão seguir uma trajetória, a qual eu vou ensinar para vocês, que cada caminhada de fé, vocês vão ter uma experiência nova comigo. Só que cada caminhada de fé, você também vai ter dificuldades que vão apertar o seu coração. Quem que passa por dificuldade? Passa ou não passa? E quando não resolve, a gente fica o quê? Desanimado. A gente chora. A gente arruma as coisas, né? Arruma culpado para tudo. Quer chutar tudo, meter o pé em tudo. Não que na vida nós não vamos ter aflições, mas quando está Deus, você está guardado, protegido. Eles falavam um dia para os discípulos assim, uma ovelha sozinha, ela é muito fácil de ser tragada pelo lobo. Mas a ovelha, quando ela está junto com o rebanho, e ela tem um pastor, ela é guardada e protegida. Ele está falando assim, quando você tem um líder que ora por você, que intercede por você, e você consegue ouvir a voz profética, você está no caminho certo para viver tudo aquilo que ele tem para você. Agora, quando você sai fora, você começa a viver de uma maneira independente. Aí que vem o problema. Judas preferiu a independência e desprezou a voz de Jesus. Judas morreu. Fala comigo assim, Judas morreu. Pedro, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele desobedeceu, mas Pedro se arrependeu. O que Pedro fez? Viveu tudo aquilo que Deus tinha para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer alinhar o seu coração a partir de hoje, volta para a sua essência. Volta para os princípios. Volta para a presença de Deus. Só que na presença de Deus não é o que eu quero. Na presença de Deus são princípios que a palavra dele já norteou a nossa vida. Ele já direcionou a nossa vida. Você sabe que você é filho. Você sabe que você é cuidado. Você sabe que você é amado. Você sabe que você é protegido. Por que você vive com sentimento de rejeição? Por que você vive com sentimento de abandono? Por que você se sente sozinho? Por que você se sente desamparado? Será que Deus diz? Você comigo assim, eu fui formado por Deus. E dentro dessa formação, ele colocou a essência. Por isso que nós nunca podemos deixar de olhar para Deus. Quando vem as dificuldades, né? Sempre vem as dificuldades. Eu tenho muito isso comigo. Quando vem as dificuldades, eu sempre olho para a cruz. A cruz começa a me revelar, a me mostrar a aliança de Deus comigo. E isso não me dá coragem de pensar em desistir. Porque aí fica aquela coisa clássica, quando eu falo assim, pode ir. Vocês querem ir? O sermão foi muito duro. Podem ir. Vai. Aí Pedro vira para ele e fala assim, mas peraí, mestre. Onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Aí, sabe o que fica marcado em nós? Por que essa geração é uma geração da internet? Porque aqui é algo que alimenta o seu ego, mas não trata o seu caráter. Porque tudo aquilo que trata caráter é algo que quer alinhar o seu coração. Antigamente, falar um não para o discípulo era algo de nós podermos refletir aonde estava errado em nós. Hoje, falar não para o discípulo, ele fala assim, eu vou sair da igreja porque isso não é para mim. O problema não é você sair, é você abrir mão da sua essência, do seu princípio, do seu propósito, do seu caminho. Porque o não é trabalhar o coração. Porque o não é para alinhar o seu coração, para viver aquilo que Deus tem para você. Imagina se Deus só falasse sim, 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 sim. Deus, eu quero isso, sim, 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 sim.
Imagina todo mundo fazendo oração e Deus falar sim, 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 sim. O sim significa amor? Sim ou não? E o não? Deus corrige a quem ele? É quem ele? A correção ela é o quê? Alinhamento do coração. Tá errado? Eu vou te corrigir para te colocar no lugar, porque aquilo pode te trazer um prejuízo futuro. É igual uma criança. Quando você vai doutrinar uma criança, é igual assim, a Júlia, ela pregou sua paternidade na quarta-feira, os meninos estão extasiados, né, com essa palavra. E aí, eu conversando, né, eu estudando algumas questões, e aí um dado interessante para você, a criança, ela começa a ser formada pelo caráter do pai dos 2 aos 8 anos. É extremamente importante a presença do pai, porque é onde a criança começa a formar o quê? O caráter dela, o coração dela. Só que sabe o dado mais importante disso? É onde as coisas começam a ter o quê? Limite. Limite. Uma criança órfã, vamos dizer assim, sem a presença paterna, ela se torna uma pessoa sem limite. Sem limite, ela não consegue obedecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela cresce, adultos crescem, não conseguem obedecer. E isso é uma grande dificuldade com Deus. A gente trabalha com jovens, tem liderança, a gente vê os adultos que não obedecem. São pessoas que têm dificuldade de ouvir a Deus. Eles não conseguem nem ouvir a Deus. Por quê? Não teve limite. Quando a palavra de Deus, o princípio entra na nossa vida, ele coloca na nossa vida o quê? Limite. Ele fala assim, se você fizer isso aqui, vai te gerar isso. Mas para eu te proteger, eu vou formar você aqui. Fica plantado aqui. Ele fala assim, não entra na prostituição. Porque se você prostituir, você vai gerar um filho, isso vai acabar com a sua adolescência. Você vai ser pai muito cedo. Você não vai conseguir cuidar da sua vida. Formar. O que vai ser de você? O mercado de trabalho está difícil hoje. Como que você vai sustentar uma família? E a palavra de Deus já respalda você aonde? Não transa antes do casamento. Nossa, Deus fez isso à toa. Não. Quando Deus estabeleceu o princípio, Ele estava pensando em mim e em você. Tudo que Deus coloca na palavra de Deus, Ele estava guardando a sua vida. Fala comigo assim, Deus estava guardando a minha vida. Fala mais forte, Deus estava guardando a minha vida. Deus, Ele colocou a essência dentro de nós. E dentro dessa essência, Ele colocou uma missão. A missão do ID. O ID é a continuação do plano de Deus para a terra. Só que para que esse plano possa acontecer de resgatar, ele precisa de homens que têm a sua essência. O que você está carregando dentro do seu coração? Andar com Deus, irmãos, nós nunca temos razão. Porque Deus sabe muito mais do que nós. Fala comigo assim, andar com Deus, eu nunca tenho razão. Fala bem forte, eu nunca tenho razão. Porque Deus sabe muito mais que nós. Por isso que Ele deixou o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo para mostrar para você que o caminho certo para seguir é junto de Deus. Fala comigo assim, o melhor caminho para se seguir é junto de Deus. Quem crê isso, aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 17. Nós nunca sabemos o dia da volta de Jesus. Mas uma coisa é certa, Ele vai voltar. E como está o seu coração? Fora ou dentro da essência? O problema não é o que você faz, é o que você perde quando você faz. Fazer é um ato. A consequência é o maior prejuízo.
Gente, ficar ou não ficar só vai definir o teu destino. Qual que é o caminho que você está seguindo? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Isso aqui, só para vocês poderem entender o contexto, os discípulos tinham acabado de ser batizados do Espírito Santo. Então veio um grande avivamento, eles despertaram e ficaram com muita sede de Deus. E os discípulos começaram a profetizar. Imagina, gente, o coração do povo estava muito duro, mas os discípulos estavam avivados. E aí eles começaram a anunciar o que Jesus tinha dado para eles, uma direção. Então, olha, vão e façam discípulo. E aí eles começaram o quê? A despertar a essência que tinha no coração das pessoas. Sabe o que Deus está fazendo? Chamando você para despertar a essência que existe em vários corações. Você está aqui hoje porque Deus quer despertar a tua essência e fazer você viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas para isso você precisa despertar a essência que existe dentro do seu coração. A primeira coisa que você precisa ter é o quê? Romanos 12, ser inconformado. Eu preciso ser inconformado com a minha realidade e ser inconformado com a vida que eu estou vivendo. Eu preciso ser inconformado com o meu relacionamento com Deus. Eu preciso ser inconformado com a maneira que eu tenho vivido. Deus transforma aqueles que permitem ser transformados. Deus respeita aqueles que não querem ser transformados. Mas Ele é totalmente quê? Inconformado. Porque mesmo aqueles que não querem, Deus sempre vai enviar alguém para despertar a essência que existe dentro dele. Por isso que nós não paramos, por isso que a nossa terra não para, por isso que os líderes não param, por isso que a igreja não para, e nós não vamos parar. Nossa, até meus filhos falam amém. Assim, glória a Deus! Nós não vamos parar. Por que nós não vamos parar? Porque nós queremos despertar cada vez mais essências no coração das pessoas. Despertar a vida eterna, dar direção. Quando as pessoas são transformadas, gente, através do Evangelho. Quando as pessoas chegam aqui, um trapo destruído, e sai daqui fortalecido, transformado, sendo pessoas melhores. Você mesmo é testemunho disso, eu sou testemunho disso. Chega aqui um Zé nada, saí daqui, fui transformado em alguém. Eu não era nada, me tornei alguém. Fala comigo assim, a essência és tu, Jesus. Coloque a mão sobre a sua mente. Declara comigo assim, eu consagro a Deus os meus pensamentos, a minha mente e a minha maneira de pensar. Mude e seja um instrumento de mudança na vida das pessoas. Gente, não adianta. Sabe o que é o negócio? É que a gente quer que tudo muda, mas a gente não muda. A gente quer ter razão. Gente, não queira ter razão, mas tenha paz. A sua sabedoria vai mudar a vida das pessoas. Não é você querer mudar alguém que a coisa vai mudar, mas é quando você é mudado que você consegue mudar o outro. Você como que Deus é, né? Por isso que Ele falou assim, não julgue para você não ser. Então você não tem que olhar para o outro, você tem que olhar para... Quando eu olho para mim, eu consigo mudar o outro. Eu mudo o outro com o meu exemplo. Fala comigo assim, a missão me transforma e me faz permanecer. Fala comigo assim, eu não vou parar. Glória a Deus. 2, pare de lutar contra a sua essência. Mateus capítulo 5, versículo 13, 16. Põe aí para nós. Nós lutamos muito contra a nossa essência. Nós queremos buscar aquilo que Deus não tem para nós. Nós queremos buscar aquilo que Deus já não tem mais para a nossa vida. Não adianta. É a mesma coisa assim, um exemplo prático, né? Eu quero casar, mas eu fico com todo mundo. Até eu achar a pessoa certa. Quem conhece alguém assim? Conhece, né, irmão? Não, vou ficando. Aí em algum momento eu acho alguém. Gente, não é assim. Primeiro que você nunca vai conseguir se entregar para alguém assim, ficando com todo mundo. Você pode encontrar alguém, mas você não vai conseguir ficar com alguém.
E depois você perde e fala assim, nossa, eu perdi a mulher da minha vida. Ué, mas... Ou perdi o homem da minha vida. Mas por quê? Você quer ficar com todo mundo, é? Quem fica com todo mundo não tem? Hã? Quem fica com todo mundo não tem? E por que eu tenho que ficar ficando com todo mundo? É igual os crentes metralhadores, né? Um bom dia pra um, bom dia pra outro, bom dia pra outro, bom dia pra outro. Oi, amor. Todo mundo é amor. Hã? Tô louco, amor. Todo mundo é amor. É igual o crente que quer tudo e não tem nada. Cada dia ele ora pedindo uma coisa pra Deus. Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Amanhã Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. A oração é a mesma coisa. Fala comigo assim, tá longe da essência. O nosso coração precisa estar alinhado ao de Deus. Até orar, a nossa oração é transformada, porque nós não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Fala comigo assim, glória a Deus. Cristo nos libertou para que verdadeiramente sois o quê? Livres. Não esteja no lugar que Deus não quer que você esteja. Gente, a melhor maneira de sermos libertos é nós confessarmos os nossos pecados. Eu sempre falo que o problema não é você esconder, mas é a sequela que você tem por você esconder. Porque Deus não é bobo, irmãos. Deus não é bobo. Aí você fala assim, nossa Deus, mas eu não estou vivendo nada daquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor me abandonou. Aí a gente tem ainda a ousadia de falar assim, o Senhor me abandonou, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, o Senhor é isso. Peraí. Paulo fala o quê? Examine, pois o homem assim, será que é Deus ou sou eu? Será que eu estou no lugar que eu deveria estar ou não? A única coisa que distancia o homem de Deus é o? Deus perguntou para Adão, Adão, onde tu estás? Adão não ouvia a Deus. E por que nós vamos ouvir? Antes de questionar a Deus, analise o seu. Você nasceu para viver muito mais do que você viveu até hoje. Porque você é livre. Você nasceu para viver muito mais do que você imagina. Chega da escravidão, do sofrimento. Chega do sofrimento, gente, em nome de Jesus. Chega do sofrimento. Chega da amarração. Chega de viver uma vida sem destino, sem propósito, sem direção, sem compromisso, sem comprometimento. Eu estou muito carente. Vai para o altar chorar, fala, Deus, se o Senhor não me completa, quem vai te completar? Se o Senhor não é suficiente para você, quem vai ser? Se Deus não é suficiente para você, nenhum relacionamento vai ser, nenhum dinheiro do mundo vai ser. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não tem tudo. Porque ela não tem tudo, porque o tudo chama-se Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus, fala comigo assim, o meu tudo é Jesus. Mais forte, fala comigo, o meu tudo é Jesus. Se você crer nisso, a palavra, o meu tudo é Jesus. Fala, eu vou viver o tudo de Deus nessa terra em nome de Jesus. Atos capítulos, eu vou ler aqui. Estou correndo aqui, mas o nosso horário já foi. Mateus 5, 13, 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu das águas, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre. Olha para você ver, o batismo do Espírito Santo, ele sela a essência em nós. Por isso que quem é batizado no Espírito Santo, às vezes sai da igreja, não adianta, ele pode ficar. Batizado no Espírito Santo não é só quem fala em línguas não, viu queridos? A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, abriu seu coração, você já recebeu o Espírito Santo. Já recebeu. A consequência são os dons espirituais.
Os dons são dados de acordo com a sua necessidade, com a sua missão, a sua desenvoltura. Qual que é batizado no Espírito Santo? Quando você é batizado no Espírito Santo, por que você é batizado no Espírito Santo? Para você se fortificar. Então você está andando na rua, porque você está fortificando o teu espírito, selando a tua essência, fortalecendo a tua essência. Agora, quando você anda só na maneira natural, vamos dizer assim, na carne, você fica totalmente deslocado. Por isso que fala assim, quando eu estou lá fora, eu estou perdido, porque eu não sei de onde eu sou, porque você não é daqui, você é um agente do céu. Fala comigo assim, eu sou um agente do céu. E aí Jesus foi batizado nas águas, e aí ele foi selado com o Espírito Santo. E é isso que vai acontecer nessa noite, você vai ser selado com o Espírito Santo, amém? A nossa maior razão de viver é entendermos que nós temos um destino aonde nós iremos morar em toda a nossa eternidade. O nosso fim sempre será em Deus. O nosso começo foi em Deus, o nosso fim será em Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida, fechando essa palavra, o que nós precisamos? Fortalecer a essência de Deus na nossa vida. E a única maneira de você fortalecer a essência de Deus na sua vida é com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fortalece a nossa essência. É o Espírito Santo que nos faz lembrar dos princípios. É o Espírito Santo que não nos abandona, que não nos deixa, que não nos decepciona. É o Espírito Santo que fala para você, fica firme. Lembra daquilo que Deus já declarou e liberou sobre a tua vida. É o Espírito Santo. Eu quero fechar dizendo para você, não tem como viver sem o Espírito Santo. Não é uma questão de vir à igreja, é uma questão de você ter um relacionamento com Deus. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, te dá sede de você estar no altar e vir para a casa de Deus. Porque não é o que eu quero, mas aquilo que Deus já preparou, é aquilo que Deus já direcionou para eu viver. Por isso que eu preciso da essência de Deus na minha vida. E quando eu estou debaixo da essência de Deus, tudo aquilo que Deus abomina, é aquilo que eu não quero para a minha vida. Fala comigo assim, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Quantos querem viver tudo aquilo que Deus tem para você? Você vai se colocar de pé em nome de Jesus. Quantos querem viver mesmo tudo aquilo que Deus tem para você? Levanta sua mão bem alto. Fala, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Hoje eu estou aqui para despertar a tua essência. Deus conta com você, meu irmão. Jesus conta muito com você, você não tem ideia como Deus conta com você. Deus conta com você na sua casa, Deus conta com você nos seus projetos, Deus conta com você nos seus planos. Antes de a gente orar por você, eu quero fazer o desafio da oferta.